Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Como já está na tela aí, hoje a gente vai falar do IFRA 11, né? Como o nome sugere, é um fundo de infraestrutura, tá? Totalmente isento de imposto de renda, tanto para os rendimentos como para a alienação das cotas com ganho de capital, tá certo? É o Itaú FICFI de infraestrutura, tá? Acessível a todos os investidores de varejo, você não precisa ser investidor qualificado. Resumindo, é o fundo de infra do Itaú, tá certo? Então, o objetivo de retorno do fundo é gerar ali entre mais 0,5% a 1% acima do retorno dos títulos do Tesouro Federal, tá? De duration equivalente. Duration, tá? Muito grosso modo, seria o tempo de vencimento dos títulos ajustados com os rendimentos, né, que vão sendo pagos e eventuais amortizações também, tá? Isso genericamente falando. Então, dá para ver, né, pelo esse objetivo de renda, de performance, na verdade, que ele tende a ser um pouco mais conservador, né? Não é um. Você tem outros fundos aí que buscam objetivos um pouco mais ousados, né? Não significa que é ruim ou que é bom, é apenas nível de risco que o gestor pretende trabalhar, que são diferentes, tá certo? Aqui está o histórico de rendimentos do fundo e o histórico do valor patrimonial, tá? A gente vai ver o valor da cota patrimonial aqui do início do período do fundo, que está sendo medido. O último foi, né, fechou aí a 98,53 a cota patrimonial, um rendimento por cota de 87 centavos, o que dá um rendimento mensal de 0,88%. Se a gente anualizar esse rendimento, a gente chega a 11,13%, tá? O que é anualizar um investimento? É considerar que todas essas informações aqui, o preço e o rendimento, eles vão se manter durante os próximos 12 meses, tá certo? Em março, o fundo teve uma queda relevante aqui, pagou apenas 0,66. Historicamente, o fundo vinha conseguindo entregar ali sempre um pouco mais, né, de R$ 1 por cota, começou a pagar ali na faixa de 1,20, depois começou a pagar ali na faixa de um pouco mais de R$ 1 por cota, conseguindo gerar ali aquele um pouco mais de 1% ao mês também, mas recentemente, né, com esse momento desafiador do crédito, né, do Brasil, que começou com Americanas e alguns pedidos de recuperação judicial, resgate na indústria também de fundos, né, que investem em créditos, a coisa deu uma apertada e a própria inflação também que tem ficado um pouco mais baixa, né? Mas enfim, o retorno aqui acumulado, né, é, em relação ao cota patrimonial mais os rendimentos, está dando 26,89 desde o início. Se a gente considerar a cota de mercado, né, um pouco menos, 22,72, mas todas acima do IMAB, né, que é esse índice aí do mercado de renda fixa de títulos públicos. Cota patrimonial hoje, segundo eles, na data de 31 de março, está valendo R$ 99,07 e a cota de mercado 95,2 por cento, não, centavos, né? O que dá aí sim, né, um desconto de aproximadamente 5%, né, arredondando aí. Rentabilidade nominal dos últimos 12 meses tem sido 4,85 e aqui está a rentabilidade do mês do ano, né, de 2023, com tanto da cota patrimonial como cota de mercado, como o IMAB, que é uma referência do fundo. Aqui está o histórico, né, de 22, 21 e 20. O gestor comenta aqui da questão dos juros americanos, né, do problema que teve lá com os bancos, o problema do Credit Suisse também, que acabou sendo comprado pelo BS, e o efeito que teve, né, na nossa curva de juros, no cupom das NTNBs também caíram. E aqui a gente chega propriamente no que aconteceu com o fundo, né? O gestor informa que o mercado está no momento de liquidez limitada, tá? No mercado secundário de títulos de crédito privado. Apesar disso, eles fizeram algumas vendas pontuais desses três papéis aqui, porém ainda continua otimista, né, a longo prazo com o setor, um pipeline de novas ofertas aí
diz ele, em fase avançada de estruturação, podendo talvez ter novos títulos aí na carteira dos próximos meses. Alega aqui que não teve intercorrências materiais no fundo, diga-se inadimplência, né? Não teve problemas aqui de crédito propriamente disso, foram mais questões de mercado, dá para entender assim. Então, né, o fundo distribuiu 87 centavos por cota, como a gente já viu, o que dá um retorno anualizado de 11,13% e de 12,74% se a gente olhar a janela dos últimos 12 meses. Né? Então, a diferença aqui entre o anualizado, como eu falei lá em cima, é projetar, né, tanto o valor da cota como o valor do rendimento para os próximos 12, e os 12 meses é algo que, né, olhar para o passado, que já passou, né, um ano para trás, não necessariamente um ano calendário, mas no momento que você está um ano para trás, que aí daria 12,74%. Lembrando que isso aqui é isento do imposto de renda, tá certo? O fundo atingiu a marca ali de mais de 10 mil cotistas, né, quase 11 mil. Importante que o fundo cresça também para poder ganhar capilaridade, aumentar a liquidez, né, aumentar o volume negociado e, eventualmente, poder captar no mercado com maior facilidade para entrar em novos projetos. Tá? Então, aqui a gente chega talvez na parte que seja mais importante de todo o relatório de infra, que são os ativos que o fundo possui. Então, eu separei aqui as principais posições, né? Então, esse BKR Maceió e o JBS Participações, né, com esses tickers, um do setor de transmissão, o outro de saneamento, são as maiores posições individuais, né? Saneamento com 9,9%, o de transmissão com 9,3%, também com participação relevante na geração hidrelétrica, através aqui da Confluência Energia, com quase 8%, 7,5% de PL no setor de telecomunicações, 7,1% também no setor de transmissão de energia. A gente vai ver a distribuição, né, setorial do fundo. Logo abaixo, a gente vê que ele é todo indexado ao IPCA, como a maioria dos outros fundos. Né? Alguns ainda conseguem ter alguns poucos títulos aqui ao CDI, mas no caso do Infra 11 ele é tudo ao IPCA, tá certo? Então aqui a gente vai chegando no final, deixa eu diminuir aqui, que está muito grande, o pessoal do celular não adianta ficar bravo comigo. Está com uma duration de 6,77, né? É um spread, né, médio dos títulos privados de 2,29 sobre a NTNB equivalente, portanto, acima do que ele se propõe, né, a entregar, né, que é entre meio e 1. A alocação está 100% alocado em crédito privado. Aqui está a distribuição geográfica, né? Estou entendendo que a parte mais escura é onde o fundo possui os ativos, e aqui a diversificação que eu falei, né? Setorial, o setor de energia como um todo é bastante relevante, respondendo aí por mais de 15%, de mais de 50%, né? Transmissão com 44%, geração com 15%, seguido por telecomunicações com 13%, saneamento com 10%, que inclusive é a maior posição individual, né, do PL que a gente viu, 9,9% lá da BKR. E aqui mais pulverizado, né, de portos, agronegócio, geração termoelétrica, rodovia, óleo e gás e geração solar. Tá? Em termos de rating, né, que seria a qualidade de crédito aqui desses ativos, 36 não tem, né, a classificação definida, que não significa que ele é arriscado, né, pode ser vários motivos que isso ocorre, talvez o tamanho não justifique, né, por conta de liquidez, de volume, não é exatamente barato você pagar uma agência de rating de crédito, sobretudo uma agência renomada, né, como Moody's, Fitch, mas as outras partes aqui, né, todos são de A para cima, né, tem o A mais, o a com perspectiva negativa, a com perspectiva positiva e o AAA, né, que seria aí a melhor qualidade de crédito teoricamente. Então a gente vê que o risco é realmente em linha com a estratégia do fundo de ser um fundo um pouco mais conservador. Tá? Aqui estão os ativos, né, que o fundo tem, e os respectivos títulos, né, o que está por trás daqueles tickers que a gente viu. Né? Aqui está a maior posição do fundo BKR Ambiental,
que atua na região metropolitana de Maceió, tá? Empresa de saneamento ali, né? E aqui você pode ler aqui cada um deles, não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito extenso, tá? E por fim, a gente chega aqui nas informações gerais do fundo, né? Ele é gerido pelo pessoal do Itaú, taxa de administração de 0,88% ao ano, não tem taxa de performance, tá? Ele contratou como formador de mercado para aumentar a liquidez a XP Investimento Corretora, como eu falei antes também, né, destinado ao público geral, não precisa ser investidor qualificado, tá certo? Ticker na bolsa IFRA11 e não deixe de se inscrever no canal, dá um like, ative as notificações que não paga nada. Valeu, fui!